Olá, querido participante do 30 Semanas, olá você que é também voluntário e também você, se chegou aqui pela primeira vez, também seja muito bem-vindo. Seguimos aqui com os nossos comentários devocional Um Dia de Cada Vez, da editora Espírito, da Igreja da Cidade em São José dos Campos, de onde nós trouxemos esse programa, o 30 Semanas, e nós somos aqui a Paz Piedade. Temos utilizado esse devocional como uma ferramenta adicional, para que a gente possa ir tratando, né, das nossas questões emocionais em paralelo com, ou ao mesmo tempo que tratamos da nossa vida espiritual. Seguimos desenvolvendo a nossa vida espiritual. Hoje nós seguimos na semana 9, né, falando aqui sobre a questão de aprender a confiar nas pessoas. Esse é o tema da semana 9. Estamos hoje no dia 6, que traz aqui o seguinte tema: a cura na confissão. Hoje nós vamos ler, sim, ontem nós falamos do Salmo 32 de Davi, e hoje nós vamos ler esse salmo aqui, né? E também vamos falar de confessar a Deus, mas também vamos falar de confessar aos irmãos, uns aos outros. Tiago 5,16. A leitura de hoje aqui em Salmo 32,5 diz assim: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Deixe-me ler completamente aqui essa passagem, completamente não, mas a passagem de 1 a 5 diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Esse salmo, né, o salmo de Davi, foi um salmo onde Davi estava aqui confessando o seu pecado muito sério, da questão da traição do seu oficial mais valente, mais próximo e mais fiel. Ele traiu ele com Batseba, e isso estava corroendo Davi por dentro, né? Enquanto ele não confessou, enquanto isso não veio a público, enquanto ele não trouxe isso a público, estava corroendo Davi por dentro. Então é nesse contexto que ele diz que reconheceu diante do Senhor o pecado e que não encobriu as culpas e confessou. Então Davi, apesar de ter errado, né, ter cometido muitos erros, pecados, matado muita gente, mas ele tinha um coração voltado ao Senhor. Ele se arrependia, ele não tinha orgulho nem vaidade de se colocar, de se prostrar diante do Senhor. Então isso é um primeiro ponto que é importantíssimo para a gente, se colocar diante do Senhor sem nenhuma vaidade, né? Se entregar totalmente, confessar tudo, para que a gente possa ser perdoado por Ele. Esse é um primeiro ponto. Mas, irmãos, é preciso que a gente, irmãs, é preciso que a gente também que nós nos coloquemos diante das pessoas. Enquanto a gente não expõe o que está dentro de nós, assim como o Davi estava falando, os nossos ossos, né, vão sendo corroídos, nós vamos sendo corrompidos por dentro, corroídos por dentro. E há uma frase aqui no devocional que é muito chocante, eu digo até que é macabra, que diz assim: os segredos enterrados vivos nunca morrem. Olha só o que diz essa frase: segredos enterrados vivos nunca morrem. Isso é como quando a gente guarda as coisas, quando a gente vai interioriza e não abre, a gente vai
se autoflagelando com essas coisas, entendeu? A gente vai usando isso para sentir pena de nós mesmos, para fazer com que as outras pessoas sintam pena de nós mesmos. E isso vai nos acabando e acabando a possibilidade de nós estarmos convivendo e nos relacionando com as pessoas. Isso vai tornar o nosso relacionamento com as pessoas muito difícil. Ou o nosso relacionamento com alguém que é assim, muito difícil também. Não se autoflagele. Nós temos que fazer como fala Tiago 5,16. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, ao mesmo tempo que nós nos colocamos diante de Deus, como diz aqui o Salmo 32, nós precisamos nos colocar diante uns dos outros e confessar os nossos pecados para que a gente vá tirando essas coisas, desenterrando esses segredos, que nós não deixemos, né, enterrar essas coisas vivas. Eu me lembro aqui de um ator, né, acho que a primeira notícia que eu tive de alguém ser enterrado vivo, se eu não me engano era Sérgio alguma coisa o nome dele, e eu fiquei chocado com isso, mas nós fazemos isso no nosso dia a dia. Além então, ao colocar, né, para que a gente coloque isso para alguém, confesse as coisas a alguém, a gente precisa dar nome. A gente não pode estar falando de uma forma genérica sobre algo que aconteceu na nossa vida. Nós precisamos pontuar exatamente o que foi que aconteceu, que pecado é esse, reconhecer que é pecado e não apenas um erro, uma falha, é pecado sim. E nós precisamos dar nome a esse pecado, né? E a começar a rejeitar esse pecado na nossa vida, identificar a situação em que ele acontece, criar estratégias para que a gente não cometa novamente e confessar ao irmão para que a gente vá se protegendo, porque muito melhor é confessar a tentação do que precisar estar confessando o pecado. Entenda que quando a gente tem alguém que a gente caminha, que a gente anda e que a gente pode estar compartilhando as nossas tentações sim, as coisas que vêm o nosso desejo do nosso coração, as coisas que a gente sente vontade de fazer, que a gente sabe que não deve fazer, porque a gente já conhece a palavra, as tendências pecaminosas que a gente tem, né? As dúvidas, as carências, os medos que a gente precisa colocar isso para fora, porque são esses sentimentos, são esses desejos que fazem com que a gente peque de fato. E se a gente estiver com alguém, caminhando com alguém e conversando sobre isso, a gente vai evitar muita coisa nas nossas vidas. Por isso nós precisamos então nos prostrar diante de Deus e colocar diante dos homens, quebrando a nossa vaidade, quebrando a nossa vaidade e orgulho, tanto diante de Deus como diante dos homens. Diante de Deus a gente se prostra totalmente, né? E diante dos nossos irmãos a gente compartilha as coisas que são os mesmos erros, os semelhantes que ele tem. Então nós precisamos estar nos compreendendo, mas caminhar dessa forma. A frase hoje do nosso devocional diz assim: reconhecer que precisamos de Deus e das pessoas e que não temos controle de nada, nos manterá seguros e permitirá que Deus remova tudo o que contamina nossa alma. Não temos controle, reconhecer que não temos controle de nada é entregar, reconhecer que não temos controle de nada é depender. Então, hoje, essa será a nossa oração aqui, a minha oração por mim e por você. Senhor, nós queremos reconhecer que nós precisamos entregar e depender do Senhor em tudo. Nós precisamos reconhecer que o controle está nas Tuas mãos, Senhor, e nós queremos nos submeter, Pai, confessando ao Senhor e compartilhando com os irmãos tudo aquilo em que nós precisamos melhorar, Senhor, mudar, transformar na nossa vida e abandonar os pecados em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Amanhã nos encontraremos novamente, se assim Deus permitir. Até lá.